Olá, você que é luz e vida, olá, você que é um astroquester, seja bem-vindo a um episódio novo do nosso podcast falando sobre astrologia. Você sabe, todas as quintas-feiras, às 10 horas, um vídeo novo, um podcast novo, falando sobre esse saber ancestral de tantos e tantos milhares de anos. E sempre com os grandes convidados, os grandes nomes da astrologia no Brasil. Antes de mais nada, dá um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e se você gostou do nosso papo hoje com um convidado que eu adoro, você compartilha porque vem bastante informação interessante, astrologia de verdade, a hashtag astrologia de verdade, aqui a gente não fica falando groselha não, a gente vai direto no assunto e principalmente com gente que entende. O meu convidado de hoje, ele é professor, passou aí muito tempo em Portugal, passou também nos Estados Unidos, detém uma biblioteca maravilhosa de astrologia, organizou recentemente um evento incrível falando sobre astrologia e astronomia, que aliás vai ser o tema de hoje. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Bom dia a todos, né, que estão nos assistindo ou que vão participar. E eu quero agradecer a você esse convite especial, porque é a minha estreia no podcast. Eu nem conhecia a mesa, então agora... Mas é sempre um prazer encontrar canais em que a gente possa divulgar informação. Eu acho que é uma coisa que você gosta, além de saber fazer bem, e que eu gosto também, né? Como nós que lidamos com o público, eu da parte da educação, então é super bom ter alguém assistindo e dando feedback, dando retorno para a gente. Eu que agradeço. Aliás, faz uma sucessão, né? Lá já no programa de rádio, nós fizemos já 4 programas, né? Juntos lá na 95,7 FM. Isso. Que também é transmitido na 660M e a audiência gostou. Aliás, você teve a possibilidade, inclusive, de encontrar velhos amigos lá, né? Como o Dr. Paulo, que você mencionou. Isso, que estava assistindo lá, dirigindo o carro, como ele vai todo dia para o consultório, na mesma cidade que eu moro, mas como eu tinha voltado dos Estados Unidos, a gente perdeu o contato antes, que não existia internet, assim, quer dizer, existia, mas só e-mail, né? Não redes sociais, por exemplo. Então foi assim uma super felicidade. Ele estava ouvindo, você falou, deu meus contatos, ele me ligou imediatamente. Foi uma boa surpresa. Esse é o foco. Você falou uma coisa muito interessante. Cada um dentro do seu papel, dentro da astrologia. Tem as pessoas que simplesmente e fazem muito bem, só fazem orientação, né? São os astrólogos que fazem as consultas. Você tem outros astrólogos, como você, que além de fazer consultas, são professores, ensinam. Eu gosto do papel bastante, não só de pesquisar, mas divulgar a astrologia e dar voz para as pessoas que realmente entendem, as pessoas que passaram por um... Eu não estou chamando você de vintage, de velho, de jeito nenhum, porque a gente regula praticamente a mesma idade. Mas que a gente passa aí pela uma trajetória de estudo, de aprendizado. É uma bagagem, né? E que precisa ser valorizada e que precisa ter voz. Porque às vezes, hoje, a minha maior briga dentro da academia, que a gente estava falando, eu não gosto dessa postura simplesmente de falar entre pares, né? Falar entre os iguais. Então, astrólogo falando com astrólogo. A gente precisa chegar no grande público, até porque eu acho que o astrólogo abriu flanco, ele abriu uma brecha para muita gente que não é astrólogo falar de astrologia e bagunçar aí o meio do caminho. E o tema de hoje, né, é um tema que é bem polêmico, talvez vai ser até o presente momento o episódio mais polêmico. Ele fala sobre astrologia e astronomia. É uma parceria ou uma rivalidade? E a partir daí a gente vai falar também como é que a astronomia pode ajudar os astrólogos na sua formação. Não tem astrólogo que não tenha passado por aulas de astronomia. Você fez um evento bem bacana recentemente que a gente vai falar sobre ele e depois pretende disponibilizar todas essas informações. E aí, vamos começar primeiro, né? Astrologia e astronomia. É uma parceria ou uma rivalidade? Olha, eu acho que culturalmente tem sido uma rivalidade, você entende? Não sei se é porque é da Ibope, não sei se porque as duas partes são muito orgulhosas para
para sentarem na mesa, mas isso é o que a gente vê mais ou menos na mídia, porque assim, dentro das quatro paredes de um barzinho, as coisas se misturam. Sim. E estou falando isso não só por causa da minha experiência lá em Campinas, que você sabe tem 2 observatórios astronômicos, uma iniciativa privada de amantes da astronomia que trouxeram assim material, tecnologia de ponta lá do exterior para montar um radiotelescópio, além dos telescópios naturais. E na frente, na mesma rodovia, tem a construção pela Prefeitura de Campinas do Observatório Municipal, que já tem uns 40 anos, e foi a doação, acho que da USP, que não tinha mais condições de observações de visibilidade aqui no céu de São Paulo. Então mandou para o interior, onde as pesquisas são feitas. Então, aliás, Campinas é a única cidade que não é capital que tem, assim, 2 observatórios, 2 Fantástico. planetários. É fantástico porque isso está sendo passado para os alunos das escolas estaduais. Né? Então, você veja que nós estamos criando um novo público que pode já começar a dialogar. E nós conseguimos para o nosso evento um professor de astronomia que é formado em História e ele é técnico em astronomia. Não fez a faculdade, mas ele é auxiliar do meu amigo Júlio, que quando eu o conheci, ele era estudante de astronomia, a gente já ia observar os anéis de Saturno e na década de 70, você imagina, no final da década de 70. Então, Júlio é um astrônomo, é diretor, e a gente conversa tranquilamente sobre tudo que está aí na mídia e tudo que tem em termos de conhecimento. E eles realmente respeitam não só um astrólogo, mas um professor de geografia, quem for falar com eles e mostrar que conhece os termos, que fala do asteroide, que fala dos planetas anões, que falam das galáxias, as nebulosas, essas coisas. Então eles gostam porque, sabe, quando você vai na casa de alguém ou você vai para o exterior e você chega lá, eles percebem que você conhece e gosta da cultura deles, da comida deles, da música deles. E isso cria uma parceria. Uma empatia. Uma empatia. Então a responsabilidade, Ricardo, está conosco. Você entendeu? De cruzar a ponte e mostrar que nós somos admiradores, que nós não temos, né, mesmo que a gente sinta. Agora existe realmente, isso é uma questão, sabe lá, de ego, o que é, de alguns astrônomos em particular, mas cientistas em geral, que não só critica, às vezes com razão, um trabalho não científico, mas eles debocham. Sabe? Que não é uma postura acadêmica, que não é uma postura profissional adulta de um cientista que vai discutir, por exemplo, o 13º signo, o horóscopo, qualquer coisa que valha. Né? A nossa sorte é que nós temos pesos pesados na história antiga, medieval, de astrônomos que também eram astrólogos. Kepler, por exemplo. É um dos mais famosos, né? Mas tem tantos outros, a parte medieval, na parte clássica. Então, fica ao nosso... um ônus que a gente vai ter que absorver não só por causa da prática astrológica ou de uma certificação de ser astrólogo, conhecer, porque muita gente não gosta de cálculo, o computador já faz, muita gente não gosta de mecânica celeste, muita gente não gosta de detalhes. Eu tenho dificuldade de fazer contas, mas a mão e tal, porque é uma habilidade matemática, mas eu fui atrás para poder entender, né? Então não tenho assim toda o que é necessário para se tornar um astrônomo, um cientista astrônomo. Mas o básico para a gente utilizar na astrologia, né, eu fui atrás, pesquisei porque eu achei importante, principalmente naquela época em que você tinha que usar aquelas tabelas, eles falavam, olha, essa tabela é do hemisfério norte, você tem que somar 12 horas para transformar para o hemisfério sul, senão o ascendente sai no signo errado. Né? Então eu vi algumas pessoas lá em Miami usando os primeiros softwares, eles não sabiam disso, que tinha para o hemisfério sul, tinha então os mapas que eu fiz lá. Agora, você sendo um astrólogo que conhece, você olha assim, você falou, não, a pessoa
Falou assim, está errado com esse mapa astrológico, porque a pessoa nasceu às 2 horas da tarde, aqui está com sol na casa 2, e ele não colocou as 12 horas do fuso horário, que agora faz, dos hemisférios, que agora o computador faz esse cálculo natural. Mas se dá um erro, muita gente não sabe achar e corrigir no computador. Eu acho, você tocou num ponto bastante importante, que é a questão de uma certa arrogância, né? A gente sabe, aí eu estou falando agora, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, também no podcast do Spotify, de todas as plataformas de streaming, mas a gente tem nomes, né, importantes dentro da astrofísica que também são astrólogos, né? Então a gente pode falar do Percy Seymour, né, que foi um grande astrônomo e também fez os seus estudos. É engraçado, porque ele narra isso no livro, ele tem um livro incrível que ele fala, olha, ele foi estudar astrologia para poder jogar a astrologia na lama, e aí ele entendeu qual era o papel da astrologia. E aí a gente tem mesmo aí o Alexei Dorjsworth Magnavita, né, que é uma figura em termos de uma mente científica bastante incrível, que foi fazer seu mestrado em astrofísica, e ele narra que mesmo dentro da academia, mesmo dentro da USP, eu estou falando isso, não estou trazendo nenhum segredo, porque isso foi falado publicamente, você tem professores na Universidade de São Paulo em astrofísica que são astrólogos, não é só ele. Não sabia. Inclusive, não só nos corredores, mas nas salas de aula, eles dizem, olha, não é para os astrofísicos brigarem, deixa cada um no canto. E aí fica muito claro. Astronomia vai estudar a natureza dos astros, o movimento dos astros, vai estudar, enfim, toda uma área que a astrologia não vai interferir, né? A astrologia vai procurar, a partir da Terra, eu só estou falando isso que para muita gente está assistindo isso e não tem essa noção. A astrologia, ela vai, a partir da Terra, entender que tipo de influência que esses movimentos dos astros podem exercer aqui na Terra. Tanto que a gente fala, olha, se o fulano for para a Lua, a astrologia nossa já não vale mais, né? Ou se for para Marte, se um dia tiver uma civilização que a Terra resolva montar uma colônia, não vai valer, porque você precisa recomeçar do zero a partir de uma observação de padrões. Mas, para dizer o quê? Você já tem hoje os grandes astrônomos que querem, em vez de ridicularizar a astrologia, eles começam a estudar. Eu mesmo não sou astrofísico, mas eu fui estudar astrologia porque eu ridicularizava a astrologia. Aí tomei realmente uma lição. Ah, não sabia. Eu achava ridículo a astrologia, né? Eu viajei com o Luiz Pellegrini, sempre conto essa história, que foi editor da revista Planeta. Conheço. E aí o Luiz e eu, nós somos grandes amigos. Aí o Luiz, ele estava me mostrando lá na Borgonha umas igrejas, falando de astrologia. Aí eu fazia piada, coisa bem de cretino. Até hoje morro de vergonha por conta disso. Aí ele falou, Ricardo, você não pode criticar uma coisa se não for estudar. Então você vai, ele me mostrou um livro dele, Os Pés Alados de Mercúrio, que ele narra uma situação que ele foi entrevistar o Dalai Lama em 1981, lá no Nepal, e ele caiu doente com tifo. E ele estava para morrer lá. Olha. E aí ele é salvo pela medicina tibetana. Sei. Porque a única médica alopata que estava lá no Nepal estava num congresso na Suíça. Então ele estava lá entre a vida e a morte. E aí os médicos do Nepal usaram e curaram ele com a medicina tibetana. Aí ele volta para Paris, eu acho que ele estava na época baseado em Paris, estava como correspondente da revista Manchete. Quando ele volta para o Nepal no ano seguinte para estudar sobre medicina tibetana, ele percebe que no primeiro ano de medicina tibetana se estuda astrologia, né? E aí ele resolveu mergulhar. E aí ele falou, olha, você vai estudar lá. Eu fui mergulhar, depois estudar bastante sobre isso e fez muito sentido. Mas para dizer que existe essa arrogância. Então vamos lá falar um pouquinho dessa questão da arrogância. Onde é que você, por parte dos astrônomos ou da população em geral, existe uma predisposição a criticar sem conhecer? E os astrólogos? Né? Você acha que houve aí como é que é essa ligação do astrólogo com a astronomia? Por exemplo, você organizou um evento de astronomia para astrólogos. Isso. E está produzindo material nesse sentido. Você acha que existe, de fato, já cada vez mais uma abertura por parte dos astrólogos em estudar astronomia?
Eu acho que existiu uma pressão, não é? Ah, de ampliar o conhecimento fora da área da interpretação, ou mesmo do que é mais polêmico para não astrólogos, são as predições ou previsões, que eu gosto de chamar de atualização do mapa de nascimento. Não é? E que algumas pessoas estão se interessando mais pela astrologia mundial e política, saindo da sala de consulta, estão se interessando mais por mitologia, o estudo de arquétipos, assim, coisas, alguns que têm esse interesse de oferecer consultoria ou aconselhamento, de conhecer técnicas que se usa em psicologia, por exemplo. Então, a formação, ela não para depois que a pessoa, o estudante se diploma numa escola ou num curso, não é? Aquilo é como, acho que qualquer outra carreira, você tem uma graduação e depois você vai fazendo as especializações ou pós-graduação, que na realidade não existe ainda em astrologia, vamos dizer o que é ser pós-graduação, porque também não, né, e a gente não pode culpar o astrólogo, a astróloga que não tem financiamento para sua pesquisa. Certo. Como é que eles vão pesquisar, criar novos saberes e se especializar ou fazer uma pós-graduação, seja qual for, em história, é muito famoso, na história, astrologia na história e história da astrologia. Se não existe uma bolsa de estudo, se não existe incentivo de fundo privado ou fundo público, sabe? Então, se não existem doações, né? A pessoa vai trabalhar, estudar e pesquisar no seu horário, na sua hora pessoal, que não está trabalhando, vamos dizer assim, ou de lazer, o que também é impossível você fazer isso continuamente. E se você precisar comprar livros e qualquer outra coisa, mesmo softwares profissionais que façam cálculos já com estatística, etc., então sai do próprio bolso. E essa barreira precisa ser, então, diminuída para existir mais pesquisa, mais incentivo à pesquisa. Mas eu acredito que, por exemplo, hoje, um dos mais importantes que a gente pode dizer de pesquisa são de textos medievais ou mais antigos numa tradução técnica. Tem pessoas se especializando em latim e outras línguas para poder traduzir esses textos que inclusive estão em domínio público, não se paga o direito autoral. Né? Eu gostaria de ver mais investimento. Tem um colega aqui em São Paulo que faz isso. Né? E ele já tem um histórico que as pessoas assim ajudam eles, né? Ele não publicou em editora ainda, que eu saiba, mas ele tem as apostilas e então todo mundo faz a vaquinha, ele traduz e as pessoas leem esses textos, não é? Então eu acredito que os astrônomos estão mais abertos porque alguns astrônomos eles têm acesso a algumas informações e por amizades, como você falou, né? Esse exemplo que nós fomos conversar com o diretor ele não poderia, ele só não foi, o diretor do observatório não foi porque já tinha um compromisso no dia, mas ele mandou um assistente, mas ele vai participar do segundo módulo do curso que eu estou montando de astronomia, né, de áudio e vídeo, ele vai participar com uma outra, e foi assim, por avaliação dos que participaram, foi a melhor palestra, foi muito simples, mas porque ele veio com uma presença técnica, um olhar científico, a falta de preconceito com a astrologia, sabendo que nós interpretamos os dados que eles nos oferecem, eles usam astronomia heliocêntrica, na maioria dos casos, dependendo do objetivo. E eles respeitam o interesse que alguns astrólogos têm de conhecer mais da matemática, da astronomia, da ciência e da mecânica celeste. O oposto, então, tem que começar, sabe, e perder o medo também de ser criticado, de ser ridicularizado, né? O meu professor de astronomia e de astrologia nos Estados Unidos, ele é amigo pessoal de um dos pesquisadores do centro de como é que se chama, o Caltech, eu acho que é Instituto Tecnológico da Califórnia, que foi onde descobriram Sedna e Eris,
em 2003, mais ou menos 2004. E ele, chama Mark Brown e o outro chama Trujillo. Eles estavam numa corrida porque os espanhóis também estavam descobrindo e não observando os mesmos corpos. Então ele chegou para a turma, eles são amigos porque tem em Los Angeles, esse meu professor mora perto ele mora perto, acho que no Arizona, mas é lá, tudo ali pertinho, né? Aquela parte desértica. Então eles são amigos de roteiristas e diretores de cinema em Los Angeles. Então eles vão para o barzinho, conversam assim, um troca figurinha com o outro. Aí ele perguntou, o astrônomo perguntou se os astrólogos não tinham uma sugestão de mitologia para batizar os novos corpos celestes. Que legal! Que incrível isso! Quer dizer, o Ceres veio do nome por parte de sugestão dos astrólogos. Não Ceres, Eris. Eris, a deusa da discórdia. E quando surgiu Sedna, eles também perguntaram e falaram assim, olha, a gente queremos outros mitos. Então foi a partir de 2003, 2004, com Sedna, que os novos plutóides, ou seja, planetas anões além da órbita de Plutão, que para os astrônomos eles chamam TNO, que são objetos transnetunianos. Eles não consideram Plutão como planeta, então falam assim, além da órbita de Netuno. Então Plutão acabou virando um plutóide também. O planeta, o asteroide Ceres é um planeta anão, mas no cinturão aqui entre Marte e Júpiter. Ele não é um plutóide porque não está lá depois de Netuno nem Plutão. Agora, Sedna e Eris são planetas anões e plutóides, não é? E os astrônomos são tão íntimos que eles pedem sugestão para batizar os plutóides. Que incrível. E muita gente não sabe disso. Nossa, mas isso é o máximo. Quanto tempo você está na astrologia? Bom, profissionalmente, assim, de período integral, vivendo lá dia e noite, faz 11 anos desde que eu voltei dos Estados Unidos. Tá, mas... Antes disso, eu me formei aqui em São Paulo em 1986, estudei em duas escolas, uma na Rua Lisboa, que fechou infelizmente, sou amigo dos proprietários até hoje, que era o Astro Center, e da escola Regulus, no Paraíso, não é? Que fui aluno do professor Valdemir. Isso, então, comecei a cobrar pelas leituras, que eu também tinha um certificadozinho, né? Em 1986. 86. Então, eu nem sei fazer as contas, acho que dá mais de 30 anos. Dá 37 anos. Não é isso? 38 pronto, entregou minha idade. Então, vamos lá. Mas vamos ver o seguinte. Então, você viu, nesse tempo todo, algumas, principalmente na década de 90, né? A astrologia tem as suas ondas, que ela volta na moda e vem em volta. Verdade, né? É verdade. Mas a última vez que ela teve muito em voga, quer dizer, foi na década de 90, a diferença, o que você vê entre, até falando de formação, mas principalmente de interesse, daquele momento da década de 90 para esse momento que de novo a astrologia voltou em moda? Que diferença você vê na postura dos astrólogos e do público? Eu acho que o público começou a ter acesso a um material de melhor qualidade através da internet, né? Que foi quando, em 97, eu lembro que já existia já umas trocas de e-mail, não existia o smartphone que a gente pudesse, mas existia, já existiam os primeiros softwares de astrologia que permitiram astrólogos fazer pesquisa quantitativa, de se calcular muitos mapas em busca do que eles chamam de assinaturas, né? De aspectos planetários. E depois o público começou a ter acesso através, então, dessas listas de e-mail ou das informações na própria internet, de autores diferentes também, né? Então puderam ver, porque na cabeça das pessoas, muitos, eu recebia cartas, eu escrevi uma época num jornal, um jornal de bairro semanal lá em Campinas, então tinha uma colunazinha, isso foi na década de 80, foi quando eu comecei a estudar. E as pessoas escreviam, faziam perguntas, escrevia astronomia ao invés de
astrologia, me chamavam de astrônomo ao invés de astrólogo. Naquela época já se fazia essa confusão. Agora imagina explicar para as pessoas a diferença entre astrologia e horóscopo de jornal ou de revista, não é? A diferença, né, mostrar para falar para as pessoas que existia uma astrologia com zodíaco tropical, que é o que a gente usa, né, baseado nas estações do ano, no solstício e equinócio, e uma astronomia, uma astrologia heliocêntrica, ou então usam um zodíaco sideral das constelações. Não cabia na cabeça das pessoas. Se você, né, naquela época, ser astrólogo tinha que ser professor também, porque se você falasse um termo, uma coisinha diferente, a pessoa já não sabia do que você estava falando. Então, muitos colegas daquela época, daquela geração, numa entrevista do mapa astrológico, ou falando em público, ou escrevendo para um jornal, você tinha que ser didático e explicar as diferenças, porque senão a pessoa é como se fosse uma aula, né? Então, tem pessoas que gostam disso, tem pessoas que não gostam, ela já parte já para, como você falou, para pesquisa, e outros ficam lá bem, né, acomodados na parte comercial, consegue, você entendeu? Fazer o seu calendário, a sua agenda, ou fazer as consultas e se especializa num tipo de astrologia, porque tem as especialidades que hoje muitas pessoas estão tendo acesso, mas antigamente eu não sabia que tinha isso, eletiva, como você falou, astrologia horária, astrologia médica, astrologia mundial e política, astrologia vocacional e por aí vai. E nem todos têm vontade ou tempo para se especializar, né? Como na medicina, mal comparando, né? O especialista não pode correr de uma área para outra, e tem médicos que depois preferem, você entendeu? Preferem ser donos de um hospital, de uma clínica, não vão nem ficar em consultório, outros vão para laboratório fazer pesquisa, sabe? Então, em todas as áreas do conhecimento, eu acho que é assim, sabe? Dependendo do livre-arbítrio, da escolha da pessoa, do profissional que você vai escolher, em que área você vai seguir dentro da sua própria, né, medicina. Do seu próprio campo. Aí eu vou te falar, vamos juntar aqui algumas perguntas. Mais recentemente, a Natália Pasternak e o Carlos Orsi, aliás, que tiveram um papel fundamental, brilhante, que eu aplaudo eles durante a pandemia, de brigarem pela ciência e falarem, olha, realmente vamos deixar de lado as fake news, vamos deixar de lado as bobagens e acreditar na ciência. Então, eu tenho um grande apreço e uma grande admiração pela Natália Pasternak e o Carlos Orsi, que fique muito claro, até eu como cientista e pesquisador dentro da PUC. Mas ele lançou um livro lá, que bobagem, pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. E aí, é claro que a proposta é muito boa no sentido de uma hipervalorização da ciência em detrimento às crenças, né? E não tem problema nenhum das pessoas terem crença, não tem problema nenhum, mas desde que isso não coloque em risco a vida das pessoas. Mas nesse livro acabou fazendo uma salada que não era nem russa, nada. Foi uma salada que não até acredito para vender livro, né? Colocou lá, foi levantar questões antigas que nem faziam mais sentido. E aí a mídia adora, entendo, essas polêmicas, né? Essas polêmicas, porque claro, vende, dá o DOP. Vai vender o livro e vai dar clickbait lá. As pessoas vão clicar nas notícias para ver. Então, não, porque a psicanálise não é ciência. Bom, nenhum psicanalista acredita que a psicanálise é ciência. Ninguém fala isso, né? Porque o Karl Popper já dizia, ele fez um estudo lá bacana sobre o Einstein e o Freud, e ele falou, olha, não é ciência, mas também não precisa, não é esse o caso. Mesma coisa, astrologia. Não tem astrólogo que fala, não, nós somos ciência. Você vai falar que é campo de saber, você vai falar que você vai dar outras nomenclaturas por uma razão muito simples. A primeira delas a astrologia funciona, mas ninguém sabe por que funciona. Não existe, não é isso? Isso. Ninguém sabe. Mas tudo bem, mas o negócio funciona. Então, eu tenho um Plutão lá na ascendente. É engraçado, porque você vai ver determinados padrões, não só de futuro, mas de passado, e você vai identificar, né, repetições de padrões, como aconteceu lá o André Barbeau, em 2011, que ele escreveu um texto falando de uma possível pandemia em 2020 por repetição de padrões. Mas tem um outro problema que é a grande questão, que é a preguiça
de falar que de buscar e confundir Lé com Cré. Então eles vão falar assim, porque os astrólogos acreditam que signo é constelação. E você já trouxe esse assunto agora há pouco, que signo para astrologia tropical não tem nada a ver com constelação. E basicamente está muito mais ligado a aspectos de equinócios e estações do ano. Isso. Outro problema que as pessoas falam, porque Plutão é planeta, não é planeta, planeta não, e pouco importa, porque o importante é que é um corpo celeste que indica alguma coisa. Se ele é um asteroide, fosse um planeta, fosse uma estrela, ele tem lá um indicativo. Daí a necessidade, né, das pessoas entenderem mais de astronomia para não ficar repetindo bobagens e aí os cientistas darem com a chulapada com razão quando um astrólogo vai querer falar que signo é constelação. Exatamente. Vamos falar de um problema, e aí eu queria uma explicação para você, científica. O que é um planeta retrógrado para astronomia? Então, para astronomia, né, eles sabem que essa retrogradação do planeta ele acontece quando se fazem os cálculos geocêntricos, ou seja, tomando o nosso planeta como centro, não é, de observação. Porque aí o retrogradar significa andar para trás. E nenhum planeta estaciona no céu, na órbita ao redor do Sol, que é heliocêntrica, nem para nem anda para trás. Mas é um efeito óptico que a gente tem aqui daqui, inclusive é o que a gente percebe. A gente está aqui conversando, as horas dos dias passam, a gente pensa que nós estamos paradinhos, né? Eu acho que confunde os terraplanistas por causa disso. Falei, mas como que nós estamos girando? Estamos girando. Nós estamos girando em torno do próprio eixo, isso aqui dá o dia e a noite, estamos girando também em torno do Sol, que é a nossa estrela. Mas o que a gente tem a percepção é que o Sol nasce no horizonte, passa no meio-dia e se põe. A gente pensa como os antigos, não é que a gente pensa, a gente vê, né? Por quê? Por causa dessa posição da gente estar morando. Como você comentou antes, se a gente for morar em Marte ou na Lua, a gente vai ver outra coisa, né? Outra posição do Sol, inclusive da Terra, nascendo e se pondo. Então é uma outra astronomia e uma outra astrologia calculado para o planeta que a gente tiver. Para a astronomia heliocêntrica não existe a retrogradação, porque estão todos no movimento, mas também não existe a Lua, vamos dizer, porque o que aparece no mapa heliocêntrico é a Terra com a Lua. Então a gente fala qual é o ponto Gaia, o ponto Terra, né? E também existe outros aspectos entre os planetas que a gente chama de planetas interiores, Vênus e Mercúrio. Os planetas retrógrados têm uma interpretação na astrologia e tem uma astronomia a partir daqui, porque a gente tem essa impressão de que no céu observando, mas é muito lentamente. Quando a gente observa isso num filminho do YouTube, a gente vê aquilo assim andando e girando muito rapidamente, o que não é a velocidade natural, né, de nenhum de nós. Mas aí você percebe que não só eles caminham, aí param, depois fazem um movimento retrógrado, para de novo, depois volta. Os planetas mais rápidos, eles fazem um tipo de desenho no céu. Acho que até você já viu uma rosa, uma flor com pétalas, estrela de 5 pontas, as coisas assim. Isso também é uma licença poética, uma visão gráfica, porque é tão lento que não dá para ver, né? E não rabiscam nada. São pontos matemáticos. Mas para a astrologia sempre foi assim, a importância muito recentemente que eu descobri que para um ramo da astrologia védica, com um guru, amigo e colega e professor meu, que eu estudei um pouco, achei tão difícil, eu falei para ele, olha, eu conheço o meu temperamento, minha personalidade, eu não vou conseguir estudar astrologia védica se eu não for voltar para a USP e estudar sânscrito, porque eu não entendo nada desses termos que você fala, nakshatra, isso e aquilo. Então, espero eu voltar a estudar, que eu vou depois, que também é uma coisa séria, mas tem uma visão de mundo diferente também. Lógico. Só que para ele
e no canal depois do YouTube, no meu canal onde eu divulgo, tem uma entrevista com ele onde ele fala isso. Para ele, a retrogradação é uma coisa importante e positiva, porque o planeta está mais brilhante, né, o planeta externo, ele está em oposição ao Sol, fica mais lento, mas isso não é uma debilidade, porque ele está mais perto de nós, da Terra. E ele fica mais brilhante porque está... Então, quando o astrólogo estuda astronomia em mecânica celeste, ele já sabe, por exemplo, que no mapa astrológico geocêntrico, se o planeta está retrógrado, ele está longe do Sol, perto da Terra e está em oposição ao Sol. Que quando ele faz um trígono, ele começa a sair da retrogradação e toma um movimento direto. Que quando ele chega na conjunção com o Sol, ele está mais rápido e mais longe da Terra. Porque você vê isso acontecendo no mapa, no desenho. Né? Então fica fácil, inclusive, de entender o que antigamente os astrônomos... Né? Porque você vê, os astrônomos antigamente faziam observação a olho nu, tanto que não viam todos os planetas transsaturninos. Depois eles conseguiram uma lunetinha, você entendeu? Aí começavam a anotar. Depois veio a imprensa e começaram a imprimir e mandar para todo mundo as efemérides, que antigamente não tinha. Você tinha que tirar com o astrolábio na hora lá, ou com a luneta. E aí foi se popularizando, não é? A diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul, não é? Por exemplo, porque aqui a gente vê a lua crescente como um C e nos Estados Unidos a lua crescente aparece como um D. Aparece você entendeu? Existem as diferenças das constelações, uma série de coisas que a gente não fala mais, por exemplo, como é importante localizar no céu a declinação de um planeta, porque às vezes a gente fala, vai ter conjunção de Vênus com Marte, mas eles só aparecem tão longe porque eles estão no mesmo grau da longitude da eclíptica, mas estão em declinação. Quando existe uma ocultação, como às vezes acontece, né, só a Lua com o planeta, eles estão na mesma declinação e na mesma longitude. Aqui quando acontecem os eclipses, mesmo de Sol e Lua, com um nódo lunar. Né? Então, se a gente não estuda, como é que vai entender o que é uma lua negra? Se a gente, um apogeu, um periélio, sabe? Eu acho complicado, mas eu falei assim, não tem medo disso. Eu perguntei pro professor, isso morde? Que nem uma cobra, um cachorro? Não morde. Então eu falei, então eu vou enfrentar. Né? É difícil? Falei, eu sou ruim de matemática, mas é impossível? Ele falou assim, não. Então, eu gosto com isso, entusiasmar meus alunos meus colegas, que olhem mais, se dediquem mais para olhar para o céu de noite com luneta, né, ouvir o som no radiotelescópio e a gente não ficar só preso na tela do computador ou do celular ou de uma efeméride, que eu gosto. Né? Muitos estudantes não têm uma efeméride, eu acho que é legal a gente ter. É diferente da efeméride eletrônica que a gente consegue no celular, porque lá você mexe na página, você vê direitinho quando é que o planeta estaciona para ficar direto ou para ficar em movimento retrógrado. Agora, nesse sentido, eu já vi muita reclamação disso, né? Porque você precisa ter uma biblioteca gigante com essas efemérides. Não é isso? Não, só uma prateleira. Então, mas ainda assim, vamos lá. Hoje, quem quiser compra onde? Porque eu já vi, isso é importante, a gente está falando com gente que está muitas vezes dando início. Eu não estou mais em São Paulo, então eu não conheço mais. Naquela época que você conhecia, tinha a livraria Zipac. Que era do Pellegrini. Do Pellegrini. Tem uma francesa, que meu Deus, eu esqueci o nome, uma livraria... Aonde? Aqui em São Paulo. Mas qual é o endereço? Eu não consigo lembrar o nome agora, mas o nome da livraria editora era em francês e eu conheci o dono, ele foi montar lá. Enfim, são importadores, né? Na época, eu acredito que livrarias especializadas na escola que você estudou, né? Na Gaia, ele tem livraria e biblioteca. E na escola onde eu estudei, a Regulus, eles têm livraria e biblioteca. Agora, com o surgimento da estante virtual ou antes da Amazon, a gente pode comprar ali tantos livros nacionais e internacionais, são caros porque estão em dólar, tem o porte, a postagem, enfim, é investimento como qualquer outro, né? Mas pode-se encontrar efemérides usadas, que são muito mais baratas. Eu consegui comprar assim, porque tem as gigantes trazem a tabela de declinação.
que é muito importante, né? E tem muita gente que usa softwares gratuitos no celular ou, né, que não sabe procurar lá dentro onde estão as declinações e outras informações. Certo. Agora, se você estuda um pouquinho de mecânica celeste ou de astronomia, você sabe que ali está escondido, essas informações estão escondidas, mas à disposição para você olhar, e melhora muito o nosso nível de interpretação, né? Porque você vai ver que tem planetas que elas saem do limite da eclíptica, não é, em termos de declinação. Aquela mitologia que diz que no solstício o Sol para, ele não para no céu, nem a Terra, nem ninguém para, lógico. né? Mas se você for ver na efeméride, em longitude também perto do Natal, ou agora, como foi dia 22 de junho, ele fica, né, cada grau do zodíaco, ele termina o signo de Gêmeos e entra em Câncer. Mas se você for olhar na declinação, ele realmente fica 3 dias parado na mesma declinação antes de descer. Porque não é a volta no zodíaco, mas sim o sobe e desce, declinação norte e declinação sul. Então, todos aqueles poemas antigos falando que, né, morreu, ressuscitou ao 3º dia, ficou parado, ficou enterrado, parou 3 dias, olhou para o céu estava parado, eles estavam falando em declinação dos planetas, né? Então virou um mito e que as pessoas falam, ai, que bobagem. Primeiro, eu fiquei chateado com esse livro, porque nenhum cientista que não precise de clickbait, de seguidores, vai colocar essas palavras, né? Absurdo, é um absurdo, é bobagem. Isso é coisa de pânico na TV, ou de... Você entendeu? Então fica muito esquisito num livro sério, num livro que é crítica. E tem aí, eu mandei para você, mas quem quiser acessar, saiu ontem, eu tive acesso ontem também a uma crítica dos psicanalistas. Eles é que estão mais furiosos. Eu gostaria que a ira santa também atacasse os astrólogos e outros, né, para poder responder, ou pelo menos não com raiva, mas explicar às pessoas do que se trata esse livro, essa crítica, porque os psicanalistas que estão fazendo isso. Então tem o psicanalista, não sei se ele é jornalista, professor Guilherme Magnoller Guedes, que escreveu no Diário do Centro do Mundo, falando, ele fez uma crítica de pares, dizendo a carência de fundamento científico nos ataques de Pasternak à psicanálise. Não, da mesma maneira que não leu Freud. Pois é, mas é a mesma maneira. É porque eu acho que ela foi eu acho, eu me leva a crer que ela leu Foi infeliz, eu também admirava muito o trabalho dela, sabe? Mas eu acho que foi uma coisa muito de orelhada, porque claro, quando a gente está falando de ciência, a gente está falando de possibilidade de reprodução em laboratório, mas principalmente o princípio da falsibilidade, que é o quê? Você precisa, na ciência, que é o que eles criticam Freud, dizer o seguinte, que quando você vai quer provar uma ciência, você tem que provar que a tua teoria está errada. Esse é o ponto. Não que está certa. E eles dizem, o Popper falava muito disso, é que o Freud, tudo ele queria justificar, enquanto o Einstein, para a teoria da relatividade, ele fez de tudo para provar que a teoria estava errada, porque esse é o princípio, o Freud fazia de tudo para provar que inclusive a teoria do inconsciente dele estava certo. Então é nesse ponto que girou essa discussão. E aí, é claro, que eu acho que ela foi olhar de orelha, né? Foi a história da crítica. Da mesma maneira, o Alexei falou isso, ele é amigo dos dois. Ele disse, olha, existem inúmeras razões de você criticar a astrologia. Perfeito. Mas não pelo caminho que eles adotaram, né? Esse é o ponto. Então, toda vez que um astrólogo... É oportunista. Porque toda vez que um astrônomo fala assim, a astrologia não funciona porque você tem 13ª constelação. Aí você fala, não... Sempre volta isso, né? E aí, mas o astrólogo já explicou, signo não é constelação. Ou quando eles usam a história. Porque Plutão é um planeta não. Não importa se Plutão é anão, se Plutão... Ponto. É um ponto, corpo celeste, que indica
explica alguma questão. Então tem uns pontos que volta e meia eles usam como repetição, porque tem gente que é pseudo, aí sim, pseudo-astrólogo, que usa a terminologia errada porque não estudou astronomia. Então aí vem com umas ideias que não estão fundamentadas. E é por isso que eu tenho aqui, eu sempre a honra de trazer um Fernando que vai, vamos botar os pontos nos is, e você quer começar a discutir astrologia, vamos identificar os termos corretos, né? E vamos ver do que você está falando, porque se você falar que astrologia é constelação, tá tudo errado mesmo. Isso, Né? E aí eu acho que tem um ponto que de verdade, eu não tô aqui passando pano para Natália, mas que enquanto muita gente que nunca estudou com profundidade astrologia, que nunca estudou minimamente astronomia, se colocar como porta-voz e repetir bobagem, os cientistas vão atacar, e com razão. Esse é um ponto. Dessa vez é com razão. Com razão. Porque se você falar que signo é constelação, realmente, no caso, não vai funcionar. Né? O negócio vai... Quer ver um outro exemplo que eu queria que você explicasse? Era de Aquário. Né? Aí entra a confusão também da era de Aquário, porque nós vamos falar de precessão de equinócio. Vamos falar primeiro, o que é uma precessão de equinócio? A precessão de equinócio, o equinócio é o que a gente faz, são 2 equinócios na realidade, né? Um em setembro e um em março. A precessão do equinócio é que quando esses pontos onde acontece o início da primavera ou o início do outono, tanto faz se é aqui no hemisfério sul ou no hemisfério norte, né? A passagem do Sol pela longitude do 0 grau de Áries ou do 0 grau de Libra, mas também na declinação 0, porque cruza o Equador, a sombra cruza o Equador ali lá onde a gente tem ali a Amazônia, não sei o que, né? Geográfica, mas cruza o Equador celeste, onde a gente estuda as declinações. E ele tem esse movimento por causa das eras, né? Assim como a Lua nova, que né, a Lua mais rápida encontra o Sol, mas sempre o encontro acontece um pouco antes. Então eles vão caminhando, assim se encontrando em pontos diferentes, em dias da semana ou do mês diferente. A precessão do equinócio também é quando se começa para a gente em março, né? Aqui. E esse movimento vai fazendo com que o grande ano, não é, vá caminhando para trás no zodíaco, nas longitudes. E vão se passando as eras. Tem o falecido, infelizmente, conheci aqui num evento da Gaia, aquele astrônomo, acho que ele é húngaro, se eu não me engano. Boris Christoph? Boris Christoph. Ele é húngaro ou ele Eu acho que era uruguaio, não é? Mas com ascendência húngara, né? É húngara, né? Eu acho que ele imigrou para o Uruguai, ele era uruguai. E fez um estudo maravilhoso, que acho que são livros raros que não se encontra, ele teve aqui, ele faz aquele mapeamento histórico, então eles mostram a precessão do equinócio, então, que eu não sei exatamente os graus, os minutos que em cada ano, cada década vão se movimentando, né? Porque são medidas astronômicas, bem longe, como as estrelas fixas também, que tem esse nome, mas a gente sabe que elas não são fixas. Mas que 72 anos, cada 70 vai um grau, não é isso? Uma coisa assim, um grau. Tem essas tabelinhas, né? Então, nós estamos dizendo que nós estamos no fim da era de peixes, entrando na era de aquário. Mas no zodíaco, aquário vem antes de peixes, ou seja, nós estamos saindo da era de peixes pelos início do signo de peixes, pelo grau 1, pelo grau 0, para entrar no grau 29 de aquário. Então, nós vamos entrar pela porta dos fundos. Você entendeu? A gente não faz como todo ano a gente tem a lua nova e a gente faz aniversário, que vai na sequência de Áries para Touro, Gêmeos, que, né, nessa sequência. A sequência é inversa. Então, e isso já dá para se comentar em várias outras coisas, né? Implicações astronômicas, por exemplo, quem gosta, quem sabe que aquela estrela importante da constelação de Leão saiu do signo zodiacal de Leão, está agora no princípio de Virgem, fazendo oposição à precessão do equinócio, que está
no princípio de peixes e vai sair para aquário. Então, isso deve ter um símbolo que marca uma era. Para a gente, foi a marca fundamental de uma coisa também rara, que foi um papa renunciar e o outro papa que deixou de ser um príncipe leonino da Regulus e foi ser um humilde servo, como a Regulus está em Virgem. Foi morar numa casa simples, pegou o nome de um franciscano do próprio, né, que usava. Então, essa é uma indicação muito forte, estando em oposição ao que é a nossa era. Então, é o que marcam as eras, né, que a gente fala era de peixes, era de aquário e toda essa terminologia. Então, quando a gente está falando, só para deixar claro, quando a gente está falando porque justamente as pessoas inventam, porque era de aquário, porque teve um estéreo, um aquário, e você vê, não é isso, né? A era de aquário está vinculada a uma outra, a um outro aspecto, inclusive astronômico. Que esse ponto vernal, ou o início do ano astrológico, né, que é o 0 grau de Áries, ou primavera no hemisfério norte, vai se encontrando na astrologia sideral. Eles vão avançando nas constelações. Né? Porque aqui continua, a gente não vê essa mudança em termos do grau tropical, porque 0 grau de Áries é sempre 0 grau de Áries, tanto em longitude quanto em declinação. Né? Mas isso tem uma importância cultural e de transformações. A coincidência é que a gente teve essa doriforia, como eles chamam assim, que teve também em fevereiro de 1962. O que é doriforia? A doriforia é essa concentração de planetas que forma um stellium gigante, geralmente marcado pelo Sol, que está transitando, junto com a entourage dele, né? Que é aquela que vem... A turminha. A turminha está sempre junto dele, Mercúrio e Vênus. Às vezes, se é numa lua nova, a lua está no mesmo signo que o Sol. Aí junta Marte também, que acontece de estar ali perto. Aí, às vezes, está Júpiter ou Saturno, você entendeu? E, enfim, a gente teve uma dessas agora em 2020, não foi foi em Capricórnio. Mas depois a gente teve uma em Aquário em 1962, teve uma gigante em Aquário, então muita gente falava, né? Aí começavam a brigar, falavam assim, se não é a era de Aquário começando, é o nascimento do anticristo. Então o anticristo tem até mapa astrológico, é fevereiro de 62. Desculpa se alguém nasceu nessa época. Procura na cabeça o 666. Procura em algum lugar, um rabo de porco, alguma coisa assim. Mas são histórias, porque nós somos seres assim, seres humanos, a gente gosta de criar mitos e mitologias e símbolos, contar historinha que se vai para Hollywood, você entendeu? Então a gente vai criando coisas assim que às vezes são fake news ou às vezes são didáticos, mas a gente quer dar uma explicação, dar um sentido a essa sopa cósmica. Agora todo mundo está assustado, porque ninguém conhecia antes buraco negro. Agora, imagina, vai demorar bilhões de anos, mas eu já estou tendo um ataque de ansiedade. Você não vai morrer com um buraco negro, meu filho. Eu acho que é até uma morte glamurosa. Como é que você morreu por causa do buraco negro? É melhor do que ter caído tropeçado no meio da Paulista e passou a bicicleta em cima. É melhor do que qualquer outra coisa assim, você entendeu? Falou assim, querido, não é você que vai ser engolido pelo buraco negro, é a galáxia inteira, é o sistema solar inteiro. Então a gente vamos com champanhe, faz de conta que é um Réveillon. Tipo, é engolido pelo buraco negro e aparece do outro lado num buraco branco. Pronto. Ótimo. Ai, Fernando, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Bom, então você daqui a pouquinho a gente vai encerrar o podcast, então deixa eu falar uma coisa. Bom, inscreva-se no canal, dá um like, inscreva-se no canal dele, que é Astrocabana com K. Você já tá no YouTube? Já aproveita. Vai abrir uma abinha agora, Astrocabana, que vai ter muita entrevista, muito papo delicioso com os grandes nomes da astrologia. E aí você vai entender bastante, e aí você não vai sair falando bobagem. Principalmente quando na hora que alguém perguntar seu signo no crush, qual é seu signo, você já começa a desvendar e fala, é melhor falar que a pessoa não vai morrer de buraco negro do que você falar, olha,
touro e escorpião funciona bem, porque não é bem assim essa história. A gente vai lá, quer falar, faz um negócio bonito, impressiona com garbo o conhecimento do que ficar falando bobagem de astrologia. Um recadinho em 1 minuto, porque 1 minuto você tem que olhar, porque vai fazer um recorte aí. Que mensagem você dá para quem quer para o astrólogo estudar astronomia? Olha, eu acho que... Olha para aquela câmera lá. Tá bom. Bom, eu acho assim que o conhecimento é um investimento em você, como ser humano e como profissional, não é? Então, existe limitação de toda espécie e nível. Para a gente conseguir bons livros, para a gente conseguir em eventos, em seminários e congressos. Então, não adianta chorar dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo para... Aqui, ó, tá bom, desculpa. O microfone que vai ter que economizar, etc. É o investimento. Então, as escolas ensinam até um certo ponto, depois a gente tem que buscar um segundo idioma, ajuda bastante, porque as maiores obras estavam em latim, hoje estão em inglês. Né? O conhecimento da astronomia, primeiro para fazer o contato e desmistificar essa relação entre astrônomos e astrólogos, por exemplo, que está voltando e, segundo um colega meu, europeu, a gente vai conseguir, através desse diálogo, voltar a pesquisar juntos nas universidades a partir de 2026. Eu estou apostando junto com ele, né, por causa desses movimentos cósmicos indicando que já passou o tempo do castigo. Então, cada pessoa invista nos cálculos matemáticos que não sejam só feitos por computador, olhe mais para o céu através de uma luneta, um binóculos ou um telescópio, visite e apoie os observatórios astronômicos em várias cidades, tem várias universidades, ou mesmo um planetário, para conhecer mecânica celeste também, para a gente poder entender o que acontece no céu e na Terra. Basicamente é isso. Basicamente. Tem muito mais. Não, mas é verdade. Eu acho a pessoa quer se ela quer se intitular astróloga, ela precisa viver o negócio com dignidade, né? E dignidade significa, porque eu já vi gente que se intitula astrólogo de falar de Mercúrio oposto ao Sol, né? Então, quer dizer, a coisa fica difícil, né? Fica difícil, porque você precisa entender minimamente de astronomia para não falar um negócio desse. Agora, também tem uma coisa, você está lançando uns cursos, não é isso? O evento se transformou num curso. O evento se transformou no curso no módulo 1, porque a gente teve 8 professores dando 8 aulas sobre fundamentos básicos de astronomia para astrólogos. Né? Então, as palestras são gravadas, a gente está fazendo um pacote para oferecer para o público que não pôde comparecer. Ele foi em Campinas porque o observatório do Pico das Cabras está localizado lá, então as pessoas fizemos um passeio noturno, simplesmente por causa disso, mas eu sei que no resto do Brasil tem vários observatórios que as pessoas podem visitar. E até novembro talvez a gente vai ter o módulo 2, que são outros convidados que não puderam estar presentes também e que moram muito longe, tem a despesa de mobilização, então eles vão gravar a aula, a videoaula, com mais 7 tópicos de astronomia, cobrindo assim a parte básica mesmo, né, de como a gente, como astrólogos, interpretamos os dados mais científicos. E 2 astrólogos profissionais vão estar presentes. Um já deu a aula, choveu de perguntas, né, porque ele tinha resposta técnica, matemática, e o outro, meu amigo pessoal, também vai dar uma outra aula de astronomia. Então a gente vai falar de astronomia antiga, os observatórios, os instrumentos de observação, as galáxias, buracos negros, asteroides, os plutóides, os cometas, declinação, planetas retrógrados, tudo isso para as pessoas descobrirem qual é a astronomia por detrás da astrologia. Eu acho isso incrível. Eu fico babando e eu me insisto. Você está convidado. Muito obrigado. Eu vou. Já falei que eu vou comprar, porque eu não podia ir no primeiro evento. No primeiro evento. E fica sempre eu achei desafio. Eu tô nessa campanha. Falei que você é um dos grandes nomes nesse sentido, de que existe aí uma questão do aprendizado, mas existe uma questão da
produção. É produção. Produção da astrologia. Hoje a gente, as escolas, os grandes professores, a gente perpetua os bons ensinamentos e as pesquisas que foram feitas há 1000 anos, há 2000 anos, há 500 anos, até o Barbot mais recentemente. Isso. Mas a gente precisa de uma geração com uma cabeça muito boa para avaliar e descobrir e avançar conhecimento, porque você não pode, é claro que você não vai mudar os conhecimentos da astrologia e falar que Saturno é expansão, porque não é. Quer dizer, você tem lá o que já está consolidado como conhecimento. Mas a descoberta desses A plutóides... tecnologia está trazendo o James Webb, cada sonda mais potente que a outra, a gente está descobrindo coisas que novos não conhecia, corpos, dentro e fora do sistema solar. E Ricardo, você falou uma coisa, as novas mentes e os novos pesquisadores precisam ser bilíngues ou trilíngues, porque senão a gente está comprando tradução de livros, entendeu? Do latim, do alemão via inglês. E não podemos fazer isso. E mais do que isso, os nossos astrólogos precisam estar no universo internacional e mostrar essa produção, porque não adianta nada também você pesquisar, você descobrir novas coisas e não saber expressar isso nos congressos, nos eventos internacionais. Então a gente sabe que hoje muito da produção vive nos Estados Unidos ou na Península Ibérica ainda, né? Os países ibéricos têm uma produção e o Brasil precisa entrar em publicação. Mas, repito, é necessário, e aí fica esse convite, de produção, até porque o mundo está mudando. Então, determinadas interpretações, determinados problemas que muitas revisões. Não é? Eu tive lá numa mesa com Robson, na astrológica Isabel Miller, e falou-se sobre transexualidade, muito rapidamente. E aí a gente sabe, hoje tudo bem esse assunto de gênero fluido, a gente está aí com Netuno em peixes, quer dizer, nunca se falou tanto desse assunto, dessa fluidez, etc. Mas se você observar a literatura clássica, você não vai encontrar nenhum tipo de evidência de transexualidade no mapa. Mas aí eu pergunto, hoje é um tema contemporâneo, será que vale a pena observar se existe a partir de uma observação de não sei quantos 1000 mapas? Será que existe algum ponto? Então, a ciência se faz disso, né? De conversa, isso, de diálogo, de troca de ideias e começa com avanço. Curiosidades. E vai avançando. Então, eu acho que existe uma infinidade. O Rui falou justamente sobre isso, de TCU. Tribunal de Contas, né? Você não tinha isso numa análise de mapa mundial, né? Vai estudar o mapa do Brasil. Você precisa entender e fazer uma revisão. Ou seja, novos elementos vão surgir, novos corpos celestes vão surgir, novas problemáticas sociais e mundiais vão surgir. E a gente precisa de uma geração, e aí quando a gente fala de uma geração nova, não significa uma geração nova de idade. Você pode ter 50, 60, 70 anos, mas você precisa ter essa juventude e esse espírito de busca, não é isso? É isso, exatamente. Milhões de obrigados, obrigado. Eu que agradeço. Principalmente por você estar sempre nos ensinando. Imagina, é a função do professor. Você é o jornalista, você é o pesquisador e outros títulos que você tem. Então, antes de ser astrólogo, eu já era professor de inglês, português e literatura, né? Já me interessava por astronomia. Eu sabia que tinha uma importância astrológica, mas lá no interior a gente não tinha, mal tinha livros. E a revista Planeta, como você citou, que eu sinto falta demais, e o Almanaque do Pensamento. Então, sabe, a gente não tinha como vir para São Paulo estudar astrologia, mas agora eu vejo como aquela base, né? Porque isso todo mundo tem que ter uma vez na vida, é só uma vez na vida. Você entendeu? Olhar num telescópio e ver as luas de Júpiter, os anéis de Saturno. É de chorar, né? É de se emocionar, você entendeu? E as crateras da Lua, bem assim de pertinho. E outras, a Vênus, ela fica, né? Quando ela está ficando retrógrada, ela fica Vênus minguante e Vênus crescente, como a Lua, ela também fica no céu, mas a gente só vê no telescópio, né? E outras coisas mais que você olhando, a gente se emociona porque você vê assim, não é só no papel e na teoria, eles estão lá no espaço, eles existem enquanto planetas e deuses na mitologia. Então, somos humanos, a gente fica emocionado. Acredito que tem gente que não é humana
E não se emociona com isso, mas esse é o problema deles, não é meu. Ah, é. E é isso, então siga lá o canal Astrocabana com K no YouTube e também Nando Astrocabana no Instagram. Fala com ele, que olha, você vai... Vai ser um prazer. Vai ser um prazer e um presente. Obrigado, nos vemos. Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira.